Olá, como vai você? Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui para a nossa segunda aula da disciplina de Negócios Internacionais. Eu sou a professora Marilza Pavese e hoje nós vamos falar, o tema da nossa aula número 2 é a conjuntura tanto do comércio nacional quanto do comércio internacional e também as barreiras ao comércio internacional. Então, nós vamos discutir como chegamos no comércio internacional como ele é hoje. Nós já falamos bastante lá na nossa aula 1 de que desde que o mundo é mundo existe o comércio entre as nações, mas as bases, as regras do comércio como nós temos hoje foi a partir do final da Segunda Guerra Mundial e onde chegamos até o século XXI. Então, é sobre isso que nós vamos falar e também sobre as barreiras ao comércio. E com relação às barreiras ao comércio, eu quero te chamar a atenção, eu vou chamar novamente no final da aula, falar sobre isso, mas você, tutor de sala, incentive aí o seu aluno a participar da nossa aula de hoje. Por quê? Porque o ciclo 1 da nossa disciplina, ele é baseado praticamente nos conteúdos da aula 2. Então, depois que o nosso aluno, que você assistir essa aula, você terá condições certamente de participar do nosso fórum no ciclo 1 com bastante propriedade. Então, lá no final, nós vamos reforçar esse conteúdo e vamos falar também sobre o desenvolvimento do nosso PTG, que tem a nossa aula como base para o desenvolvimento do PTG com a colaboração das demais disciplinas. Mas a disciplina de Negócios Internacionais, ela é a base, ou seja, ela sustenta todo o PTG. E vamos lá para o quadro para ver os conteúdos da nossa aula de hoje? Bom, inicialmente, então, nós vamos trabalhar tanto a conjuntura internacional quanto a conjuntura internacional no pós-guerra. Por que no pós-guerra? Porque é a partir do final da Segunda Guerra Mundial que nasce o comércio internacional da forma como ele é hoje. Vamos também falar sobre os órgãos supranacionais que têm relações com o comércio internacional. Então, o que é um órgão supranacional? Pode-se dizer que um órgão supranacional, ele está acima das nações, ele legisla sobre o relacionamento entre as nações no comércio internacional. Nós vamos também compreender e discutir sobre as barreiras ao comércio internacional, quando pode ser considerado legal ou quando pode ser considerado uma forma de trabalhar essas barreiras ilegalmente. Nós vamos estudar os diferentes relacionamentos no comércio mundial e aí nós vamos dar um destaque bastante diferenciado aos blocos econômicos, lembrando que nós já falamos um pouco sobre isso na nossa primeira aula, mas salientando que 3 grandes blocos econômicos no mundo estão hoje com alguns problemas. O Brexit, com a saída da Inglaterra, o NAFTA, que também está sendo praticamente enterrado e estão sendo propostas novas formas de trabalhar o bloco do NAFTA, e o Mercosul também, com a suspensão da Venezuela, com as diretrizes atuais do governo brasileiro, que são bem diferentes dos governos anteriores. Então, dos 3 grandes blocos mundiais, pode-se dizer que os 3 apresentam alguma peculiaridade e nós vamos falar em detalhes sobre isso. Vamos voltar lá para o quadro para ver qual é o nosso último item a ser trabalhado hoje, apresentar como está organizado o sistema brasileiro de comércio exterior. Então, nós vamos, para fechar a aula de hoje, nós vamos entender como é o processo do comércio internacional no Brasil, quais são os órgãos envolvidos e que regem o comércio
internacional brasileiro quando nós falamos das relações entre o governo brasileiro e a empresa brasileira que atua no comércio internacional. E para nós começarmos a nossa aula, nós vamos falar de uma convenção que aconteceu em 1944, que é a que determinou as regras que regem até o pleno século XXI, até hoje, aquelas regras que nós vamos discutir aqui, que foram fixadas lá em 1944, elas estão válidas e atuantes até hoje. Vamos lá para o quadro dar uma olhada então? Nós estamos falando da Conferência de Bretton Woods. A Conferência de Bretton Woods, ela aconteceu, como eu disse, em 1944, muito próximo do final da Segunda Guerra Mundial, e ela teve como objetivo maior estabelecer regras para o comércio internacional a partir dali e também propor formas de recuperar os países que foram destruídos pela guerra. Então, ela é um marco do gerenciamento das relações econômicas internacionais, ela é o marco, então, da implantação do comércio internacional como é hoje. Se chama Bretton Woods porque ela aconteceu numa cidade norte-americana chamada Bretton Woods. Então, ela estabeleceu as regras para a ocorrência das relações comerciais e financeiras entre os países mais industrializados do mundo. Foi o primeiro exemplo na história mundial de uma ordem monetária totalmente negociada. Então, a partir de Bretton Woods, criaram-se normas para atuar no comércio internacional. Até aquele momento, os países negociavam ou acertavam essas normas entre si. O Brasil ia fazer um comércio, uma relação comercial, uma transação comercial com o Canadá, por exemplo. Essas regras eram discutidas entre Brasil e Canadá. A partir de Bretton Woods, passou-se a utilizar regras básicas que devem ser seguidas por todos aqueles países que assinaram, que são signatários da Convenção da Conferência de Bretton Woods. Então, a partir dali, fixou-se uma moeda nova, uma moeda base, né, para o comércio internacional, fixaram órgãos que devem reger e atuar no comércio internacional, ou seja, foram fixadas todas as normas que regeriam o mundo atual do comércio internacional a partir dali. Vamos voltar lá? Então, definiu a proposta de um sistema de gestão econômica mundial. Como nós dissemos, até ali os países faziam acordos bilaterais entre si. A partir de Bretton Woods, lá em 1944, os países signatários participaram desta conferência, 45 países, entre eles o Brasil, que assinaram e se comprometeram a seguir essas normas a partir dali. Como Bretton Woods foi comandada, pode-se dizer, pelos Estados Unidos, então praticamente todos os países do mundo seguem as normas que foram ali determinadas. Então, inicialmente, discutiram-se, né, as regras do comércio internacional, ou seja, definiu-se ali o que é permitido e o que não é permitido. Então, o que é uma regra ou uma atitude, uma medida válida tomada por um país e o que pode ser considerado um desvio de conduta, um desvio de função, que nós vamos ver também em detalhes o que é isso. Acordos de auxílio econômico às crises. Então, aqui nós podemos fixar por que se fixou essa norma para Bretton Woods. A Europa saiu totalmente destruída no final da Segunda Guerra Mundial. E era necessário, era fundamental para que a economia mundial voltasse
a crescer e a se desenvolver, que se montasse um plano de recuperação desses países destruídos. E Bretton Woods foi a base de elaboração das primeiras propostas para a recuperação da Europa. Vamos voltar? Vamos lá para o quadro. Também padronização de moeda para transações internacionais. Então, até aquele momento, não havia uma moeda base para essas transações. Se o Brasil fizesse, por exemplo, uma negociação com o Japão, havia uma forma, ou tinha que se converter o nosso real do Brasil diretamente para o ien, que é a moeda japonesa. Então, existia, você imagina, a necessidade de conversão e valorização entre todas as moedas do mundo. Então, eu precisaria, imaginando todos os países que nós temos, todas as moedas utilizadas por esses países, nós precisaríamos ter a conversão de moedas, Brasil e real, Brasil e peso, Brasil e real, perdão, real e pesos, real e dólar canadense, e ou seja, com todas as moedas do mundo. A partir de Bretton Woods, fixou uma moeda base para negociações no comércio internacional, mas tivemos mais medidas, vamos lá ver? Além disso, definição de propostas de intervenção nos diversos países, como, por exemplo, os Estados Unidos ameaçam, desde 2017 e até 2019, os Estados Unidos ameaçam intervir, né, junto à ONU, nas reuniões da ONU, intervir na Venezuela, buscando ou tendo como desculpa, não é bem uma desculpa, mas tendo como justificativa para essa intervenção na Venezuela a volta à democracia daquele país. Então, lá em Bretton Woods, houve, inclusive, uma chancela, uma autorização para que, em determinadas situações, determinados países tenham liberalidade ou liberdade para intervir, para entrar em outros países, invadir outros países em nome da democracia, em nome da ordem, da paz mundial, por exemplo. Outra ameaça que nós tivemos bastante recentemente, em 2018, depois as coisas se acalmaram, foi os Estados Unidos em relação à Coreia do Norte, alegando que a Coreia estava fazendo testes com bomba atômica e isso justificaria uma invasão àquele país. Então, todas essas medidas nasceram lá em Bretton Woods em 1944. Vamos voltar para o quadro? Então, a Conferência de Bretton Woods, então, estabeleceu regras de padronização econômica para o comércio entre as nações. E nós veremos que, a partir daqui, que o dólar se tornou a moeda base das relações financeiras no mundo e o fator de referência para a conversão de moedas no comércio internacional. Então, quando eu faço uma negociação com um determinado país, eu não posso converter a nossa moeda, o real, pela cotação daquele país exatamente. Eu preciso usar o dólar como moeda de referência. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o dólar hoje esteja valendo R$ 3,84, cotação do dia 15 de abril. E vamos imaginar que eu estou fazendo uma negociação com uma empresa chinesa que usa a moeda da China, o yuan. Eu posso converter o real diretamente para o yuan? Não, eu não posso. Então, eu preciso fazer a conversão obrigatoriamente passando pelo dólar, que é a moeda que circula entre os bancos internacionais. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu estou fazendo uma negociação de R$ 3.840.
Claro, fazendo uma conta para ficar um cálculo fácil, vamos imaginar então que o real esteja cotado a 3,84, o dólar esteja cotado a 3,84 reais. Então, 3.840 reais, vou ter exatamente $1.000, ok? Eu preciso transformar esses $1.000 na moeda chinesa, que é o yuan. O yuan hoje está valendo 15 centavos de dólar. Então, eu vou pegar esses $1.000 do mercado internacional e vou transformar em yuan. Então, eu vou dividir $1.000 por 15 centavos, que é o valor da moeda chinesa. Então, eu tenho em moeda chinesa 6.667 yuans. Então, o exportador brasileiro vai receber R$3.840 e o importador chinês vai pagar 6.667 yuans, que ao todo, no geral, no mercado internacional, será o equivalente por $1.000. Como o Brasil usa câmbio flutuante, então essa cotação do dólar, ela varia de dia para dia. Nós não temos um câmbio pré-fixado ou um câmbio fixado artificialmente pelo governo. O câmbio do dólar brasileiro, o câmbio brasileiro, né? Ele varia de acordo com a lei de oferta e procura. Então, diariamente, esta conversão entre moedas precisa ser feita. Eu não posso usar, por exemplo, a cotação de hoje do dólar para trabalhar a semana toda. Ok? Vamos voltar lá? E também criou instituições financeiras mundiais que se encarregariam de dar sustento necessário para o modelo que estava sendo criado. Foram 3 instituições, então. Por quê? Porque as relações internacionais não são fáceis, não são tranquilas. Há problemas, há representações e era necessário que se criassem órgãos que fossem supranacionais, que estivessem acima das nações. Então foram criados 3 órgãos: o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que funciona como se fosse uma cooperativa entre os seus associados, entre os seus filiados, o Banco Mundial ou Banco Internacional de Construção e Desenvolvimento, o BIRD, que funciona também como uma cooperativa de ajuda financeira, mas o BIRD, ele funciona de uma forma bastante diferente do FMI. Então, embora os dois atuem com ajuda, eles atuam de forma diferente, nós vamos ver em detalhes cada um deles. Foi proposta a criação, lá em Bretton Woods, da Organização Internacional do Comércio, a OIC, mas essa acabou não sendo estabelecida e quase que imediatamente foi criada a Organização Mundial do Comércio, a OMC. A OMC, ela é extremamente atuante e importante no comércio internacional até os dias atuais. Por quê? Porque a OMC, ela é o órgão supranacional legislador na ocorrência de demandas entre os países. Então, quando um país não concorda com uma determinada medida tomada por outro país, ele pode entrar com uma representação junto à Organização Mundial do Comércio, pedindo que os fatos sejam verificados, sejam confrontados, solicitando que esses fatos, caso seja realmente comprovado, a OMC conclua que há problemas realmente naquelas medidas tomadas, que a OMC tome medidas visando ressarcir aquele país que foi prejudicado naquela medida.
Então, todos esses órgãos, eles são fundamentais para o comércio internacional, para o comércio mundial, e nós vamos falar em detalhes cada um deles agora, começando pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Vamos lá dar uma olhada? Bom, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele é extremamente importante no comércio internacional. Por quê? Porque ele tem base nas discussões de auxílio mútuo entre as nações e tinha e tem até o momento, tá, o objetivo de ajudar financeiramente, não apenas financeiramente, também em consultorias técnicas, os países que se encontram em... Opa, vamos consertar aqui. Os países que se encontram em condição financeira desfavorável, ou seja, que estão com problemas financeiros para gerir a sua situação. Normalmente o país ele mais tem despesas do que receitas. Quando nós chegamos nessa situação, o país ele corre o risco de quebrar financeiramente. E neste caso, então, o FMI atua, né? Então, nessas situações de crise, tanto com suporte ou com apoio técnico, como com apoio financeiro. Então, como eu disse, ele funciona de certa forma como uma cooperativa, e os países que estão em situação financeira favorável normalmente emprestam para o FMI, e os países que estão em situação financeira desfavorável tomam emprestado. Então, só que, pequeno detalhe ou grande detalhe, né? O FMI, para emprestar para esses países, geralmente ele intervém naquele país impondo normas que precisam ser seguidas. O Brasil, entre as décadas de 1980 e 1990, buscou ajuda do FMI por diversas vezes durante essa década. Então, buscava empréstimo para cobrir os seus gastos financeiros, a sua dívida interna, para suprir, para cobrir os seus gastos internos, e, em contrapartida, tinha que atender a algumas orientações, algumas sugestões passadas pelo FMI. Por exemplo, diminuir a dívida pública. Diminuir gastos, por exemplo, com corrupção. E aí o país tem que seguir aquelas normas. Caso ele continue com problema, mas seguiu todas aquelas orientações que ele recebeu, ele pode tomar novamente emprestado, e isso geralmente a juros bastante altos, mas caso ele não cumpra aquelas regras que foram determinadas, normalmente o FMI costuma impor situações mais sérias, tá? Recentemente, em 2017 para 2018, o Brasil novamente buscou o suporte do FMI, mas desta vez não foi suporte financeiro, mas suporte técnico, solicitando que o FMI fizesse uma análise do porquê do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, estar tão crescendo sim, mas crescendo de forma extremamente lenta. E o relatório do FMI mostrou que o Brasil tem baixíssimo investimento governamental em infraestrutura. Enquanto o Brasil, nos últimos, de 1995 a 2015, investiu cerca de 2% do seu PIB em infraestrutura e desenvolvimento, outros países da América Latina investiram em torno de 6,4%. E que o país, então, para realmente dar fim à crise que vem se arrastando ali nos últimos 4 ou 5 anos, com tendência de melhora, mas ainda lenta, deveria e precisa diminuir os gastos públicos e aumentar o investimento em desenvolvimento.
Então, o FMI ele atua quando os países estão com dificuldades financeiras e técnicas, mas sempre relacionadas à gestão, a problemas financeiros, a problemas econômicos. Já o BIRD, que é um segundo órgão que foi criado lá em Bretton Woods, ele também oferece ajuda financeira, mas em outras condições. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá para o quadro? Tivemos um probleminha aí, agora sim. Bom, então o Banco Mundial de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, ele, como FMI, ele também foi criado com o objetivo de auxiliar financeiramente os países, mas de uma forma mais direcionada. Por quê? Porque ele tem como objetivo trabalhar com aquelas nações que sofram com calamidades ou que careçam de melhor infraestrutura para o seu crescimento. Então, diferente do FMI, que atua em auxílio financeiro e econômico, o BIRD, ele trabalha para desenvolvimento do país. Então, ele tem uma ação mais social. E o FMI, então, tem uma ação mais econômica e o BIRD trabalha com uma ação mais social. Só para você ter uma ideia, o Brasil recebe em torno de 3 bilhões de dólares anuais do BIRD para investimento em infraestrutura, em programas sociais, em programas de saúde, em programas voltados para o bem-estar da população. Por exemplo, boa parte do Bolsa Família brasileiro é financiado pelo BIRD, pelo repasse realizado pelo BIRD. Outro programa brasileiro também que tem bastante apoio e bastante suporte do BIRD é o programa de combate e de tratamento de DST-AIDS. Então, você pode ver que é bem diferente a atuação desses dois órgãos, embora eles repassem, né, ajuda financeira aos países, mas enquanto um trabalha na parte econômica, o outro trabalha na parte social. O BIRD conta hoje com 187 membros, entre eles o Brasil e praticamente toda a América Latina. Praticamente quase que todos os países do mundo são filiados e associados ao Banco Mundial, ao BIRD. E um órgão que atua bastante ativamente no comércio internacional, não foi criado na conferência de Bretton Woods, porque ele é bem anterior a Bretton Woods, mas merece ser citado aqui, porque ele atua bastante ativamente no comércio internacional, é a Câmara de Comércio Internacional. Vamos lá dar uma olhada nela? A Câmara de Comércio Internacional, então, como eu disse, ela foi criada em 1919, ou seja, imediatamente após o fim da Primeira Guerra Mundial. Ela não faz parte dos órgãos oficiais, né, assinados lá em Bretton Woods, mas ela é extremamente importante, por quê? Porque ela funciona como se fosse um sindicato empresarial mundial. Então, ela busca e prega a igualdade de direito entre as nações, sejam elas desenvolvidas ou não. A base maior, o objetivo maior da Câmara de Comércio Internacional é o livre comércio. Então, qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de prática anômala levada ao comércio, a Câmara de Comércio ela tem como objetivo combater esse tipo de atitude, combater esse tipo de movimento, tá? Então, ela atua em defesa da globalização, ela trabalha com incentivo à flexibilização de regras
para fomentar o comércio e o crescimento econômico das nações através de um relacionamento saudável entre as mesmas. E nela, vocês vão ver lá na nossa aula 3, a Câmara de Comércio criou os Incoterms, que são os International Commercial Terms, ou seja, os termos do comércio internacional. Os termos do comércio internacional, embora eles sejam extremamente importantes, e lá na nossa aula 3 você vai ver isso, ele não tem utilização obrigatória no comércio internacional, porque ele não faz parte de nenhum acordo. Mas como você verá, pela importância que eles têm e pelo auxílio que os Incoterms dão ao comércio internacional, eles são adotados por praticamente todos os países ou por todas as empresas filiadas ou não à Câmara de Comércio. Mas é assim, essa adesão, deixando claro, ela é facultativa, ela não é obrigatória. E o que são os Incoterms? Os Incoterms são termos utilizados nas negociações. Então, por exemplo, eu quero saber se se eu estou vendendo, usando lá o tema do nosso PTG, só para te ajudar um pouquinho, ó, eu estou vendendo celulares, eu estou exportando celulares. Qual é o termo Incoterm que eu vou utilizar nessa negociação? Por esse Incoterm, eu vou determinar quem é o responsável pelo transporte, quem é o responsável pelo frete, o fabricante, onde que esse fabricante tem que entregar essa mercadoria e a partir de que momento o comprador passa a ser o responsável por essa mercadoria. Então, através dos Incoterms, fica muito determinado e exatamente determinado onde começa a obrigação do vendedor e onde começa a obrigação do comprador. Então, essa é a grande importância do Incoterm e foi proposto pela Câmara de Comércio Internacional. Não vamos nos alongar, embora eles sejam extremamente importantes, nós não vamos nos alongar hoje porque ele é tema de boa parte da nossa aula de número 3. E vamos voltar lá para o quadro, então, para nós vermos qual é o último órgão criado lá em Bretton Woods. A Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ela surgiu, então, com o objetivo de regulamentar as relações de comércio entre seus membros, evitando práticas abusivas e protecionistas que poderiam colocar em prejuízo qualquer uma das partes. Ou seja, a Organização Mundial do Comércio, ela é a responsável por dirimir desavenças entre os países. Nós vamos ver já, quando nós falamos lá das barreiras ao comércio, que nós temos dois tipos de protecionismo. Um protecionismo que é considerado legal, que é aquele que os países utilizam para proteger o seu mercado interno, para proteger as suas empresas e os seus produtos, e aquele protecionismo considerado como um desvio de comércio, um desvio de conduta. E aí, os prejudicados poderão acorrer à Organização Mundial do Comércio. Temos aqui como Tocantins 2. Como podemos entender a economia da China? Pode mencionar sobre o regime drawback? Bom, sobre o regime drawback, nós vamos falar em detalhes nas aula 3 e aula 4, porque o drawback ele é relacionado aos processos de importação e aos processos de exportação. Agora, bem superficialmente, basta dizer que o drawback ele é utilizado quando eu importo uma matéria-prima que vai ser utilizada na fabricação de algum produto que será posteriormente exportado. Então, quando eu provo que esta matéria-prima
vai fazer parte de um produto exportado posteriormente, eu consigo importar essa matéria-prima isenta de impostos. Mas isso nós vamos ver em detalhe lá na próxima aula. Com relação à economia da China, foi excelente perguntar, Tocantins, pelo seguinte, eu tenho visto, os tutores têm me mostrado algumas propostas de PTG que os alunos nos têm enviado, e os alunos, muitos grupos, estão colocando a China como um possível destino das suas exportações de celulares. Me ajudem a pensar o seguinte, e aí eu vou colocar você para pensar, eu não vou te dar a resposta. Em que tipo de produto a China é famosa e é extremamente importante no comércio internacional? Será que não são produtos eletrônicos? Celular não é um produto eletrônico? Então, será que um fabricante brasileiro consegue concorrer com um fabricante chinês para exportar o seu celular para a China? Pensa um pouquinho nisso. Mais para o final da aula nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas pensa um pouco e aí nós vamos continuar conversando, ok? Vamos voltar lá para o quadro? Então, ó, a OMC, ela é composta em sua maioria por países em desenvolvimento. Tornou-se plenário para lutas pelos direitos dos menos desenvolvidos. Então, a Organização Mundial do Comércio, ela é extremamente importante, como vamos imaginar advogados no nosso país, tá? E um fórum onde as pessoas vão para acusar e para defender um crime ou algo que foi a pessoa foi lesada de alguma forma. A Organização Mundial do Comércio, ela atua exatamente, perdão, ela atua exatamente assim. Então, eu vou citar aqui dois exemplos que o Brasil entrou com representação junto à Organização Mundial do Comércio e foi vencedor em ambas as situações. O nosso cupuaçu, você aí do Norte e Nordeste certamente conhece, é íntimo do cupuaçu. Eu particularmente adoro o cupuaçu. Eu estive no sul da Bahia recentemente e tomar suco de cupuaçu era uma rotina diária na minha vida. Pois bem, o cupuaçu é uma fruta tipicamente brasileira, do nosso norte e nordeste, mas uma empresa japonesa chamada Asahi Foods registrou a marca cupuaçu como sendo uma marca japonesa. Aí o governo brasileiro, através da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, que nós vamos ver ainda as funções e os objetivos dela, entraram com uma representação junto à Organização Mundial do Comércio, dizendo que o produto só existe no Brasil, é uma fruta tipicamente brasileira. A Câmara do Comércio analisou, realmente concordou que é uma empresa típica, é uma fruta tipicamente brasileira. Foi sancionado a Asahi Foods por meio de multa, foi revertido o processo e a marca cupuaçu voltou a ser uma marca tipicamente brasileira. Outra situação, uma empresa alemã registrou a marca Rapadura. A rapadura, ela era a base de alimentação dos negros no período escravagista. Então, também é um produto tipicamente brasileiro e o Brasil também entrou com representação junto à Organização Mundial do Comércio, provando que hoje é um produto que existe no mundo todo, mas o Brasil foi no Brasil que nasceu a rapadura, é um produto de exportação brasileira e também foi revertido o processo. O Brasil ganhou o processo e a rapadura voltou a ser produto 100% brasileiro. Então, a Organização Mundial do Comércio, ela tem como função atuar nessas representações, atuar nessas demandas, legislar e dar
direito a quem é de direito, dar propriedade a quem é de direito. Nós vamos ver também, quando nós falarmos sobre as barreiras ao comércio, a atuação da Organização Mundial do Comércio quando nós trabalhamos com barreiras no comércio internacional. Mas o comércio internacional não é só perfeição, né? Nós temos desavenças, nós temos problemas, principalmente por quê? Porque a competição entre os países é muito grande. Nós vimos na aula passada que o grande objetivo de qualquer país é ter um saldo de balança comercial cada vez maior. Então, quando existe muita competição, quando existe um país querendo exportar mais do que o outro e ter vantagens em relação ao outro, nós precisamos ter uma legislação que atue sobre isso. Então, vamos lá para o quadro para falar a respeito desta forte competição que existe no mercado internacional. Como nós já falamos, existe forte competição entre os países exportadores. E para isso, então, precisa e há mecanismos legais e barreiras que protegem a produção local em relação ao produto importado. Então, essas barreiras, elas podem ser na forma de quê? De um imposto de... Opa, nossa caneta aqui está meia brava hoje. Pode ser na forma de um imposto de importação, como, por exemplo, os Estados Unidos taxaram recentemente o aço chinês e, consequentemente, do resto do mundo, também o aço brasileiro, em 25%, alegando que a indústria norte-americana de extração de aço estava sendo extremamente prejudicada porque o aço no mercado internacional caiu, o valor do aço, e que as empresas norte-americanas não estavam conseguindo concorrer com o fornecedor estrangeiro. E então essa barreira é uma barreira de imposto, de taxação, mas também existem outros tipos de barreira, como limitação de cota por quantidade, por exemplo. Vamos voltar lá? Então, esses mecanismos, então, são barreiras, né, que são legais. E a implantação de leis que favoreçam ou impeçam a entrada de empresas e produtos nos países sofre forte influência política, como, por exemplo, o boicote à Venezuela, comandado principalmente pelos Estados Unidos e com adesão por diversos outros países. Isso tem interesses, claro, políticos, tem interesses econômicos, sem dúvida, mas também existem fortes interesses políticos em relação a esses boicotes ou a implantações de leis que favoreçam ou impeçam, tá? A entrada de produtos, a entrada de empresas nos mais diversos países. Setores específicos tendem a ser favorecido nas relações de comércio. E isso vai depender muito do interesse de cada país. Então, um país ele vai favorecer um setor ou um país ou uma área de atuação de acordo com os seus interesses. Por exemplo, nós vamos ver lá, quando nós falarmos dos blocos econômicos, que o Brasil tem um acordo dentro do Mercosul de atuar, de importar preferencialmente de países do Mercosul. Quando essa necessidade, essa demanda não estiver disponível dentro dos países do Mercosul, aí o país tem liberdade de importar de outros países que não sejam do Mercosul a tarifas reduzidas ou tarifa zero. Mas, havendo produtor dentro do Mercosul, essa tarifa tem que ser de 10%, que se chama tarifa externa comum, que nós já vamos falar em detalhes sobre ela também, mas eu preciso impor essas tarifas para outros países.
Mas o Brasil sinalizou, o governo brasileiro sinalizou há um mês e meio, de que pretende importar 750 mil toneladas de trigo dos Estados Unidos, e nós falamos lá, nós usamos com bastante exemplos do trigo importado da Argentina, a taxa zero. E qual seria a contrapartida disso? Os Estados Unidos voltariam a importar carne bovina brasileira, que está a importação por eles suspensa desde 2017. Então, esse acordo ou esse favorecimento, ele considera muito os interesses de cada país. Neste caso, o Brasil, ao invés de dar preferência à Argentina, que faz parte do Mercosul, o Brasil está dando preferência aos Estados Unidos, desde que venha a contrapartida da importação dos nossos produtos. Certo? Vamos voltar lá para o quadro, então, para nós falarmos sobre os blocos econômicos. Os blocos econômicos, então, possuem estágios que podem referir-se à maturidade do bloco e aos interesses dos seus integrantes. Qual é o objetivo maior dos blocos econômicos? Fortalecer seus membros. Por quê? Porque unidos eles têm muito mais força do que se eles negociarem no mercado internacional isoladamente. Eles acontecem em 4 fases e essas fases são obrigatoriamente sequenciais. Eu não posso, por exemplo, um país não pode, um bloco, né, pular da fase 1 para a fase 3. Ele tem que obrigatoriamente passar da fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então, na fase 1, que é a base, é a versão mais simples de um bloco econômico, é a fase que nós temos apenas entre os seus membros a área de livre comércio. Neste caso, então, existe o trânsito livre entre mercadorias apenas, ou a maioria destas, não todas, tá? O livre trânsito de pessoas, tarifas, não existe. Exemplo disso é o NAFTA, composto por Estados Unidos, México e Canadá. O NAFTA está sendo praticamente extinto e em 2018 nasceu o USMCA, que é simplesmente em inglês o início, as siglas, né, iniciais dos países membros, ou seja, USA, Estados Unidos, México e Canadá. Também o NAFTA tem sido chamado de NAFTA 2.0 e foi proposto pelos Estados Unidos com a alegação de que o NAFTA, na forma como ele atuava até 2017, ele era extremamente prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. Então, a partir dali, claro que os Estados Unidos propuseram uma nova negociação, melhorando, então, de acordo com seus interesses. Outro bloco, que seria a segunda fase dos blocos econômicos, é quando você tem o quê? A união aduaneira. Neste caso, você tem livre trânsito de mercadoria entre seus países, esses seus países são favorecidos nas negociações e também tarifas comuns. E aqui, lembra que eu comentei sobre a TEC? A tarifa externa comum. Então, quando um país ele negocia determinado produto que os demais países que fazem parte daquele bloco possuem e comercializam, ele obrigatoriamente ele precisa dar preferência para os países do bloco. Caso ele opte por trabalhar com países que não sejam pertencentes ao bloco, obrigatoriamente ele deveria impor uma tarifa de importação de 10%. Como o governo brasileiro sinalizou que o Mercosul não é sua preferência nas negociações, ele está assinando, não foi feito ainda, mas ele está sinalizando que vai importar trigo e o nosso maior fornecedor de trigo é a Argentina dentro do Mercosul, a tarifa zero dos Estados Unidos. A terceira fase, mercado comum,
que é a União Europeia. Aí você tem o livre trânsito de pessoas e mercadorias. Neste caso, nós temos a União Europeia, mas a Inglaterra, ela está, embora ela faça parte da União Europeia, ela está nesta fase aqui, na fase 3 do bloco econômico. Enquanto que os demais países da União Europeia fazem parte do bloco 4. Por quê? Porque eles adotaram uma moeda comum que é o euro. E a Inglaterra, ela não aceitou aderir ao euro. Então, embora ela faça parte da União Europeia, a Inglaterra, e por pouco tempo agora, né? Na verdade, a Inglaterra deveria ter deixado a União Europeia no último 10 de abril, na semana passada. Mas não houve acordo, é preciso um acordo, a Inglaterra, o Brexit, né, que nós já falamos, é necessário um acordo. Como que a Inglaterra vai sair? Ela vai continuar adotando uma tarifa comum como os demais países da União Europeia? Ela vai continuar aceitando o livre trânsito de pessoas entre a Inglaterra e a União Europeia? Esse acordo ainda não foi feito. Como não tinha como e era extremamente prejudicial tanto para a Inglaterra quanto para os demais países a saída da Inglaterra sem esse acordo feito, então prorrogou-se isso para 30 de outubro. E, sinceramente, nós não sabemos se lá em 30 de outubro nós teremos realmente a divisão a separação da Inglaterra, a saída da Inglaterra da União Europeia. E sobre isso, então, eu te proponho uma atividade. Vamos lá no quadro dar uma olhada? Tudo que nós vimos até agora, os blocos econômicos, a hegemonia dos Estados Unidos, até o nascimento do NAFTA 2.0, ou seja, os Estados Unidos comandam o comércio internacional. E aí me responda, se no acordo de Bretton Woods o dólar não tivesse se transformado na base monetária do comércio internacional, você acredita que os Estados Unidos teriam a mesma influência e dominância em relação ao resto do mundo como tem hoje? Discuta aí com os seus colegas, mande a sua participação, nós voltamos em breve.
Olá, vamos voltar. Enquanto mandem as suas participações em relação ao dólar, o que você acha? Eu vou dar andamento na aula, mas chegando a sua participação eu paro e comento, ok? Aí nós temos duas participações aqui. A acadêmica Priscila, do Polo de Ji-Paraná. Olá, Priscila, um grande abraço. Afirma que um produto derivado do açaí pode ser uma opção de penetração no mercado da China. Perfeito! O nosso açaí, olha, nossos produtos, nós temos produtos extremamente vendáveis. Nosso futebol é um produto extremamente vendável. A nossa cachaça, o nosso carnaval, o nosso cacau, importantíssimo cacau para a economia brasileira e no mercado internacional. O cacau brasileiro é considerado uma super qualidade, extremamente valorizado no mercado internacional. E o açaí também, sem dúvida. Nós vamos falar um pouco na próxima aula. O Brasil exporta algumas coisas para a China, assim, que você não imagina. Você fala, meu Deus, não é possível. E nós exportamos. Então, quando a gente pensa em tecnologia, nós não podemos pensar em China, voltando lá no nosso PTG, tá? Nós poderíamos pensar em China se nós estivéssemos falando de outro tipo de produto. E aí também o povo de Eunápolis, olá, um grande abraço a vocês. O Brasil, como grande produtor de cacau, não deveria ter legislação para que neste país seja considerado chocolate o produto com pelo menos 70% de cacau? Pelo menos. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que neste caso realmente precisaríamos de uma intervenção do governo brasileiro em relação a isso, porque hoje você tem muitos produtos que são considerados chocolates por aí, que são muito mais gordura vegetal do que, na verdade, chocolate. E como eu falei na nossa aula de hoje, recentemente eu estive no sul da Bahia e comi chocolate 100%. Foi a coisa mais fantástica que eu já comi na minha vida, é maravilhoso. Então eu acho que nós precisamos valorizar e dar qualidade ao produto nacional. Rio Grande do Sul. Pensamos que não teria a mesma influência. Com relação à nossa atividade da aula. Muito obrigada, Rio Grande do Sul. Pensamos que não teria a mesma influência. Este foi um fator muito relevante. Teria uma relação mais homogênea se não fosse o dólar. Concordo plenamente, é isso. Os Estados Unidos, eles realmente são uma potência muito grande, então eles teriam, sim, muito provavelmente, uma dominância no mercado internacional, mas não da forma como é hoje, porque a hegemonia norte-americana se deve em muito pelo fato do dólar ser a moeda considerada moeda internacional, a única moeda internacional no mundo. Os alunos do Polo de Rolim de Moura, Rondônia, acreditam que o fato do dólar ser a moeda base monetária da comercialização internacional favorece nas relações de comércio dos Estados Unidos e aumenta a sua influência no comércio internacional mundial. Perfeito, pessoal, perfeito mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos dar andamento, então, à nossa aula. No final, nós faremos outros comentários, tratando, então, do nosso Fórum Ciclo 1 e do nosso PTG também. Vamos voltar lá, bastante atenção aqui, porque esta parte aqui está extremamente relacionada, intimamente relacionada ao nosso fórum. Vamos lá? Muito bem, então, barreiras ao comércio envolvem mecanismos que defendem interesses locais ou regionais, seja de empresas ou mesmo de setores da economia nacional. Exemplo, então, citando mais uma vez, a taxação de 25% dos Estados Unidos em relação ao aço mundial. Outra coisa, essas barreiras, elas se baseiam em barreiras normativas ou barreiras econômicas. Em relação às barreiras econômicas, como nós já citamos, podemos citar o imposto de importação,
a limitação por cotas de quantidade. Quando nós falamos por cota de quantidade, vamos citar um exemplo que nós já usamos na semana passada, e é um exemplo bem fácil de nós guardarmos em relação à cota por quantidade. Como nós já falamos, o Brasil consome em torno de 11 mil toneladas anuais de trigo. A previsão para 2019 é que o Brasil produza em torno de 7, alguma coisa toneladas. No ano passado, o Brasil produziu 6 mil toneladas de trigo. Então, essas 5 mil toneladas que faltam, né, não temos arredondado os valores, tá? O Brasil importou da Argentina. Aumentando a produção nacional, automaticamente deve cair a quantidade importada. Caindo a quantidade importada, vamos supor que o Brasil precise importar 5 mil toneladas, 4 mil toneladas. Ele vai limitar essa cota em 4 mil toneladas, ou seja, pode-se importar sem imposto de importação um limite máximo de 4 mil toneladas. As demais toneladas, o que falta, né, para completar o consumo brasileiro, deverá ser obrigatoriamente consumido do produtor nacional. Então, essas são barreiras consideradas econômicas. Em relação às barreiras normativas, o próprio nome já diz, normas técnicas. Por exemplo, o nosso pino de 3 tomadas. Isso é uma barreira técnica. Qualquer empresa que queira exportar para o Brasil um produto elétrico que precisa ser ligado na tomada, este produto precisa considerar a nossa tomada de 3 pinos. Então, isso é uma norma, é uma barreira imposta através de uma norma técnica. Vamos voltar lá para o quadro? Podem caracterizar-se como protecionismo estratégico e podem surgir de imposições comerciais ou tratados e acordos. Ou seja, elas podem surgir, por exemplo, de no acordo do Mercosul, lá da TEC. Então, essas barreiras de que países que vão importar fora do Mercosul precisam impor uma tarifa de 10%, isso é uma imposição, ou uma norma criada através de um acordo. E quais são as modalidades, então? As barreiras do tipo alfandegárias, como nós falamos, que podem ser colocadas como impostos, taxas ou qualquer tipo de sobrepreço. Cotas de importação, como nas quantidades que nós falamos, referentes a volumes de produtos ou gêneros desses. Com relação a cotas de importação, nós temos as cotas relacionadas às empresas, e quando nós falamos em empresas, nós falamos em cotas em relação à quantidade, como nós usamos o trigo como exemplo. E quando nós falamos de pessoa física, nós temos as cotas de importação relacionadas em dólar, porque dólar é a moeda base mundial. Então, quando você viaja de avião para o exterior, você pode trazer, livre de imposto de importação, até $500, você pessoa física. Se você viaja de avião, você pode trazer $500 do exterior. E nos aeroportos brasileiros que têm voos internacionais, tem os free shops. No free shop, aqui dentro do Brasil, você tem o direito de comprar mais $500. E só neste, não pode ser em nenhum free shop quando você faz uma parada em qualquer outro lugar. É só no free shop de onde você vai ter o seu desembarque final, você pode comprar mais $500, que não passam nem por inspeção esses $500, ok? Então, em voos internacionais, até $1.000 para a pessoa física. Nos outros meios de transporte, terrestre, aquático e etc., são $300 a cota de
importação para quem viaja para o exterior e volta para o Brasil, e aí considerando o Paraguai, considerando os nossos vizinhos aqui, certo? Vamos voltar para o quadro? E câmbio também, outro limitante como poder aquisitivo. Então, uma moeda muito desvalorizada faz com que isso seja um limitante muito grande em relação à importação, em relação a trazer produtos estrangeiros para o Brasil. E outros tipos de barreira, então, para nós fecharmos. Bloqueio de importação ou as limitações transitórias, como nós usamos o exemplo do trigo. Em 2018, o Brasil importou 7.000 toneladas de trigo, porque a produção nacional foi menor. A previsão para 2019 é importar 5.000,7 toneladas de trigo, porque a projeção de colheita no Brasil é maior. Então, essa é uma barreira que é uma limitação transitória. Em 2020, aumentando ou diminuindo a produção nacional, se muda a quantidade e a limitação dessa barreira. Barreiras por força de lei ou aspectos burocráticos, por exemplo, armamento. Os brasileiros não podem importar arma, somente o governo brasileiro. Questões de saúde pública ou ambientais. Então, proibir, por exemplo, a importação de produtos que prejudiquem, que possam causar problemas para a fauna ou a flora brasileira. Então, nós temos diversos aqui, uma lista grande de plantas e de animais que não podem entrar no mercado brasileiro porque não existem predadores e etc. Eunápolis. Sobre barreiras, podemos citar também as barreiras fiscais, como Anvisa, exemplo, o governo cria um laudo sanitário para inibir a entrada. Olha, nós acabamos de falar sobre isso, exatamente. Quando nós temos prejudicial à flora e à fauna, então, ou alimentos, ou medicamentos, então sim, isso é uma barreira. Rio Grande do Sul, sobre a questão do dólar comercial, os alunos acreditam que o uso da moeda veio para aumentar ainda mais a influência dos Estados Unidos, mas não acreditam que a influência americana venha apenas de sua moeda forte, mas também por muitas outras questões históricas. Perfeito. Provavelmente a hegemonia deles seria menor? Seria, mas não seria, eles não deixariam de comandar o comércio mundial? Muito provavelmente. Vamos ver então, e aí nós estamos exatamente no nosso Fórum Ciclo 1. O que acontece quando existe o desvio de função, vamos lá ver, ou anomalia? Então, desvio de funções do comércio ou anomalias. Nas relações de comércio, temos situações que podemos considerar anômalas, em razão de não serem práticas coerentes com a política do livre mercado e por não terem como objetivo oferecer vantagens para as partes envolvidas. Algumas podem ser consideradas como protetivas e legais, tá? Então, aceitas para proteger a indústria nacional. Outras podem ser consideradas como forma de burlar o sistema e os acordos internacionais. Ou seja, aqui pode ser considerado crime. E quais são elas? O dumping, que é uma prática de venda de determinado produto abaixo do valor de mercado. Então, eu vou exportar essa mercadoria bem abaixo do valor de mercado até que eu consiga quebrar o concorrente naquele país, aí eu aumento o meu produto, isso dumping e é considerado uma prática desleal. Aquele protecionismo considerado fora das regras, fora das normas, a empresa pode, ou o país que se considerar prejudicado, pode recorrer à OMC e pedir ressarcimento, pedir retratação.
E, neste caso, a OMC, considerando que é uma prática realmente abusiva, um protecionismo abusivo, pode aplicar sanções. E quais são elas? Bom, fazer retroagir, como no caso dos 25% lá sobre o aço, fazer esse imposto de importação voltar atrás, aplicar multa para o país que causou o problema e também, se for o caso, a reparação por danos causados por aquela medida. Outra prática também comum é o cartel, que é o acordo entre empresas concorrentes que visam dominar o mercado. Nesse caso, todas combinam de praticar preços iguais. Todas estas práticas interferem no livre comércio, geralmente adota-se para atacar setores da indústria. Então, uma empresa quer entrar em determinado mercado e quebrar, por exemplo, celulares, por exemplo, uma fábrica de celular. Então, a empresa vem praticando dumping naquele país e quando consegue quebrar o concorrente, aí volta a praticar seus preços normais. E essas práticas, então, obrigam os concorrentes a seguirem as estratégias ou ficarem isolados. E como que os países se defendem disso? O governo, então, tem um papel fundamental no combate a essas práticas desleais, sendo, inclusive, sua obrigação garantir que o consumidor não seja lesado e prevaleça a livre concorrência. Então, como nós já falamos, no campo internacional, a OMC possui os mecanismos necessários para analisar e punir práticas de dumping, práticas de protecionismo que pode ser considerado desleal. Então, toda vez que um país, que uma empresa se considerar prejudicada, ela vai abrir representações junto à Organização Mundial do Comércio. E no campo nacional, no campo brasileiro, a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, é o órgão responsável por representar as empresas brasileiras junto à OMC. E vamos dar uma olhada na estrutura do comércio internacional brasileiro, então. Nós temos aqui a Presidência da República, um órgão diretamente subordinado à Presidência da República é a CAMEX, então, a Câmara de Comércio Exterior do governo. E aí nós temos diversos órgãos e cada um deles tem uma função específica. O Ministério das Relações Exteriores, que trata das relações diplomáticas do país com o mercado internacional. O Ministério do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que hoje é uma secretaria ligada ou associada ao Ministério da Economia. Tá? No Ministério, então, no Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nós temos a SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, e outros órgãos aqui abaixo responsáveis por outros setores dentro do organismo. O Ministério da Fazenda, que também hoje está subordinado ao Ministério da Economia, então se tornou uma secretaria. E aí nós temos a Receita Federal e o Banco Central, o Bacen, que é o órgão responsável pelas negociações, pelos pagamentos, disponibilização de carta de crédito, controle não, que o câmbio no Brasil é livre, mas é aquele que atua dentro do câmbio, comprando ou vendendo dólares de acordo com a logística, né, do mercado. Aqui nós temos os órgãos anuentes. O que são órgãos anuentes? São aqueles que autorizam e fiscalizam os mais diversos processos de comércio exterior. E aí vocês falaram, inclusive,
a Anvisa está aqui, ó, atuando exatamente no controle das importações que não são permitidas. Aí o Ministério da Defesa, trabalhando lá nos armamentos, que nós já falamos que são proibidos, a importação a não ser pelo governo, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que também é extremamente atuante pelo fato do Brasil ser um país extremamente importante com suas commodities. Então, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele é bastante atuante, considerando os nossos tipos de exportação. E qual é o papel? Só vamos falar rapidinho de dois órgãos, tá? Da CAMEX e da SESEX, que são dois órgãos extremamente importantes dentro de todo esse relacionamento do comércio exterior brasileiro do governo brasileiro com as nossas empresas. Vamos lá ver a CAMEX? Bom, a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. A CAMEX tem alguns objetivos bem determinados. Basicamente, a formulação, a adoção, a implementação e a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio internacional de bens e serviços, incluindo defesa comercial junto ao direito internacional. Então, quando é necessário entrar com alguma representação junto ao OMC, é a CAMEX que vai fazer essa representação. Ela busca facilitar o comércio nacional por meio de determinação de leis e incentivos, principalmente à exportação. Financiamento e garantia às exportações brasileiras. Atuar nas negociações internacionais representando as empresas brasileiras ou levando as empresas brasileiras a feiras internacionais, a convenções internacionais para promover o comércio internacional do Brasil. E também atua na segurança e comércio internacional. Ou seja, é o órgão que, inclusive, comanda os acordos brasileiros com outros países. Outro órgão também bastante atuante e importante é a SESEX, é a Secretaria de Comércio Exterior. Ela é subordinada à atual Secretaria de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, e ela atua no comércio exterior em atividades que não conflitam com a CAMEX. Então, a ela compete emitir licenças de exportação e importação. O sistema de comércio exterior chamado SISCOMEX, ele é gerido e controlado pela SESEX. Nós vamos falar nas próximas aulas de exportação e importação mais sobre o SISCOMEX, tá? Por hora basta que saibamos que ele é subordinado à SESEX. Ela tem como objetivo fiscalizar preços, pesos, medidas, classificação dos produtos exportados e importados, declarados nas operações, então, de exportação e importação, e estabelecer critérios para financiamento da exportação. Então, esses dois órgãos, vocês viram que nós temos ali diversos órgãos atuantes, mas basicamente a CAMEX e a SESEX são os órgãos que atuam diretamente com as empresas brasileiras que vendem e compram no comércio internacional. Temos alguma pergunta antes de nós fecharmos a nossa aula, por favor? E estaremos daqui a pouquinho no chat, qualquer coisa que nós não conseguirmos trabalhar aqui, no chat eu estou à disposição de vocês, tá? Eunápolis, muito obrigado, vocês participaram ativamente na aula de hoje e fico muito feliz. Muito obrigada mesmo, um grande abraço a vocês, tá? Os alunos do Polo lembram do famoso caso... Nossa, gente, eu ia falar com vocês exatamente sobre o nosso escargot, que foi trazido para o Brasil como uma iguaria, não caiu no gosto do brasileiro de forma alguma,
E aí as empresas que importavam o escargot acabaram soltando o escargot na natureza. E hoje no litoral brasileiro, como ele não tem predador natural no país, é uma praga. Aqui no litoral do estado de São Paulo, que é onde eu mais frequento, você sai à noite, você sai pisando em escargot pelas vielas. Então, realmente é um problema sério, é um problema sanitário. Muito obrigado, realmente vocês mandaram uma participação muito legal. Muito obrigado por sua participação. A nossa aula foi bastante produtiva. Qualquer dúvida que tiverem sobre o nosso fórum, sobre o nosso PTG, vamos conversar lá no nosso chat. Um grande abraço e até já!